Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês a aula sobre enzimas. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos, catálise e da cinética enzimática. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês uma molécula que não faz parte das enzimas, mas tem a mesma função, que seriam as ribozimas. As ribozimas, elas são produzidas a partir de RNA transportador presente no citoplasma das células. O que são essas ribozimas? Elas são catalisadores, assim como as enzimas, porém elas não são proteínas, elas são RNA transportador. Qual é a função dessa ribosima? Ela quebra RNA mensageiro. Então, durante a síntese de uma proteína, o código para essa proteína ser sintetizada vem lá do núcleo da célula, do DNA. E quem traz a informação é o RNA mensageiro para o ribossomo da célula, e lá no ribossomo essa proteína é produzida. Quando você precisa regular a síntese de uma proteína, você pode utilizar as ribozimas. Elas se ligam no RNA mensageiro, que está em azul ali na foto, na letra A, e ela quebra esse RNA mensageiro, causando então uma interrupção nesse código, não levando à síntese da proteína. Então você tem a inibição da síntese de uma proteína através da ação de uma ribosima. Isso pode acontecer em algumas células, mas na maior parte dos nossos catalisadores não são ribosimas, são enzimas. Diferente das ribosimas, as enzimas elas são proteínas, e elas são conhecidas como catalisadores biológicos porque elas estão presentes em uma quantidade muito grande em todas as células de todos os seres vivos. Então, aqui nessa tabela, eu trouxe o exemplo de 4 enzimas que utilizam os seus substratos, e está apresentado aqui a velocidade das reações, sem a presença da enzima e com a presença da enzima. Então, na primeira coluna, eu tenho o nome da enzima. Na segunda coluna, eu tenho a velocidade de uma reação sem a presença de uma enzima. Como é que eu meço a velocidade de uma reação? A quantidade de produto, normalmente, que essa enzima produz por segundo, tá? Que é a unidade de tempo mais utilizada. E eu tenho na terceira coluna a velocidade da reação com a presença de enzima. Então, se você observar a reação catalisada por uma enzima chamada anidrase carbônica, a anidrase carbônica, ela liga uma molécula de água a uma molécula de CO2, formando o ácido carbônico. A velocidade disso acontecer espontaneamente é de 1,3 vezes 10 na menos 1, ou seja, 0,13 ácidos carbônicos formados por segundo. Então, eu não tenho nenhum ácido carbônico formado por segundo espontaneamente. Agora, se eu adicionar a água e a solução de gás carbônico, de CO2, a enzima anidrase carbônica, eu vou ter 1 vezes 10 na 6 ácidos carbônicos produzidos por segundo. Então, eu aumentei 7,7 vezes vezes 10 na 6 a velocidade da reação. Esse é o poder catalítico da anidrase carbônica. Então, na primeira coluna eu mostro a reação espontânea, sem a presença de enzima. E na terceira coluna eu mostro com a presença da enzima. Se a gente observar as outras enzimas, o poder catalítico vai só aumentando, porque eu tenho ali na triose fosfato isomerase, eu tenho 1 vezes 10 na nona vezes o poder catalítico dela. Ela aumentou mais de 1 milhão de vezes a velocidade dessa reação. Eu não tinha nenhuma reação acontecendo espontaneamente, entretanto, assim que eu adiciono a enzima, 4.300 produtos são formados por segundo. Ok?
Então, dessa maneira, eu tenho as enzimas atuando. Como é que elas fazem isso? Elas proporcionam um ambiente ideal para que uma reação aconteça, seja a quebra de uma ligação, seja a formação de novas ligações daquelas moléculas. Então, as enzimas elas possuem algumas características. Toda enzima ela vai alterar alguma molécula, ou seja, ela vai ou quebrar essa molécula, ou adicionar algum grupo funcional, ou vai oxidar essa molécula, ou vai adicionar simplesmente duplas ligações na cadeia dessa molécula, e isso tudo vai alterar a molécula inicial. A molécula inicial que vai ser alterada eu chamo de substrato da enzima. Então, toda enzima se liga ao seu substrato, que é o que está aparecendo ali em vermelho. Eu tenho o exemplo da sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha, e da enzima em roxo, na imagem. Então, a enzima sacarase se liga ao seu substrato sacarose e forma o que a gente chama de complexo enzima-substrato. Então, a enzima ela vai se ligar no seu substrato, vai promover um ambiente ideal para que esse substrato seja alterado. Como exemplo aqui, a sacarase, eu tenho a enzima que degrada a sacarose. Então, ela vai quebrar a sacarose em glicose mais frutose. Então, eu quebrei a ligação entre glicose e frutose. Então, eu tenho o substrato que é a sacarose se liga na enzima, forma um complexo enzima-substrato e este complexo vai fazer com que a sacarose seja quebrada, liberando glicose e frutose. A glicose e a frutose eu chamo de produtos da reação. Então, toda reação enzimática tem o seu substrato e o seu produto, além da enzima, ok? As enzimas, elas possuem um local chamado de sítio ativo ou centro ativo, que é onde o substrato se liga e onde ocorre a reação. Esse sítio ativo, ele é altamente específico para o substrato em que ele vai se ligar. Então, cada enzima se liga normalmente a apenas um tipo de substrato e catalisa um tipo de reação. A interação entre a enzima e o substrato, ela é bastante específica porque ocorre um reconhecimento do substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, aqui existem dois modelos de ligação da enzima ao substrato. Um mais antigo, que é chamado de modelo chave-fechadura, em que acreditava-se que a enzima ela teria a forma complementar ao substrato, como uma chave numa fechadura. Ali eu tenho a enzima que seria o cadeado e a chave o substrato. A partir do momento em que a chave entra no cadeado, forma o complexo enzima-substrato. Hoje já se sabe que a enzima ela não possui uma forma exatamente complementar ao substrato, porém ela reconhece através do seu centro ativo, como eu vejo na imagem 2, ela reconhece uma parte do substrato e a partir do momento em que esse substrato se liga no centro ativo, a enzima se acomoda, se molda, se ajusta a esse substrato e aí ela catalisa a reação, que é o que está demonstrado na figura ao lado. As enzimas, elas normalmente são nomeadas com o sufixo -ase. Então, hoje em dia, nós temos muitas enzimas identificadas, muitas isoenzimas identificadas, que são enzimas que catalisam a mesma reação, porém, normalmente em tipos celulares diferentes. No século XIX, havia poucas enzimas identificadas, então o que se fazia? Se adicionava o sufixo -ase ao substrato. Então, ali eu tenho dois exemplos, amilase e urease. A amilase catalisa a hidrólise, a degradação do amido. Então, o amido é o substrato, eu adiciono um sufixo -ase, eu tenho amilase. A ureia
é o substrato da urease. A urease, ela também catalisa a hidrólise da ureia. Então, eu tenho o sufixo ase adicionado no nome do substrato. Hoje em dia, leva-se mais em consideração o tipo de reação catalisada pela enzima, além do nome do seu substrato. Então, para que a gente entenda a nomenclatura atual, não que essa não seja utilizada, essas que receberam nomes, as primeiras identificadas, né, que receberam nomes dessa maneira, elas continuam com esses nomes. Algumas poucas mudaram de nomes. Entretanto, a maioria segue uma classificação internacional para as enzimas conforme a reação que ela catalisa. Então, olha só, eu tenho a classe 1. A classe 1 das enzimas são as oxirredutases. Elas catalisam reações de oxidação e redução. Então, ali na primeira imagem, eu tenho um agente redutor, uma molécula A, que contém elétrons, e ela vai, então, ceder os seus elétrons para a molécula B. Então, a partir do momento em que ela perde esses elétrons, ela sofreu uma oxidação, ela fica oxidada. Assim como quando a molécula B recebe estes elétrons, ela fica reduzida, pois ela sofreu uma redução. Aqui eu tenho um exemplo de uma enzima presente em todas as células animais, que é a lactato desidrogenase, ou seja, a LDH. A lactato desidrogenase catalisa a redução do ácido pirúvico, ou piruvato, como está ali, tá? Então, ela pega o ácido pirúvico, piruvato, adiciona a ele hidrogênios e forma, então, o lactato, tá? Ela usa uma molécula que nós chamamos de NADH para trazer os hidrogênios para ela, porque a enzima, ela nunca se altera na reação. Então, ela vai alterar o seu substrato, mas ela vai sair da reação inalterada. Então, aqui nós temos a reação catalisada pela lactato desidrogenase. Em bioquímica, por convenção, a maior parte das reações de oxidação e redução, elas envolvem a transferência, né, adição ou retirada de hidrogênios das moléculas. Então, ali, o piruvato, ele está oxidado em relação ao lactato, que recebeu hidrogênio, está reduzido. Então, a lactato desidrogenase, ela reduz o piruvato, formando lactato. Essa enzima, ela catalisa a reação inversa também, que é a oxidação do lactato, ou seja, quando ele perde hidrogênios, formando piruvato. Tá? Então, essa enzima, dependendo da concentração de um ou outro, ela vai equilibrar a reação para um lado. A classe 2 é a classe das transferases. As transferases, elas transferem grupos funcionais de uma molécula para outra. Aqui eu tenho dois exemplos. A hexoquinase, que tem como substrato a glicose, ela catalisa a reação de transferência de fosfato do ATP, que é a adenosina trifosfato, para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Por que glicose 6-fosfato? Porque eu tenho uma glicose em que no seu carbono 6 foi adicionado fosfato. Então, eu transferi um grupo funcional, tá? Então, eu tenho a glicose como substrato, a hexoquinase como enzima, o ATP como substrato também, e os produtos dessa reação são a glicose 6-fosfato, assim como o ADP. Outro exemplo é a piruvato-quinase. Sinase e quinase é a mesma coisa, tá? Você pode encontrar sinase com C, quinase com QU ou quinase com K. É tudo a mesma coisa,
tá? Só depende da tradução do livro que você utilizar. Então, a piruvato quinase, ela faz a mesma coisa do que a hexoquinase, porém ela usa outro substrato. O substrato dela é o fosfoenolpiruvato, que vai então ceder o seu fosfato para o ADP. Então, eu tenho dois substratos para piruvato quinase: fosfoenolpiruvato e ADP. Vai ocorrer a transferência do grupo fosfato do fosfoenolpiruvato para o ADP, formando piruvato e ATP. Então, eu transferi novamente grupos funcionais. Quando eu falo de quinases, eu trouxe dois exemplos de quinases para vocês, porque são as reações mais frequentes em todas as células, em todos os processos biológicos, tá? Transferência de fosfato é ocasionada por quinases, que são transferases, da classe 2 das enzimas. A classe 3 é a classe das hidrolases, são enzimas que catalisam reações de hidrólise, ou seja, elas quebram ligações, degradam moléculas com a adição de uma molécula de água. Então, eu tenho de novo ali a sacarose formada. Quando eu quebro a sacarose, eu libero glicose e frutose. Então, eu tenho a enzima que se liga ao substrato, que é a sacarose, e os seus produtos são a glicose e a frutose. Então, esta enzima é chamada sacarase. As hidrolases, em geral, recebem o nome do seu substrato com o sufixo ase, tá? Adição e remoção de duplas ligações. Eu tenho ali a classe das liases. As liases, elas então, através de reações de hidratação, por exemplo, elas retiram duplas ligações ou adicionam desidratação, duplas ligações nas moléculas. Então, eu tenho uma molécula ali de fumarato, que é um ácido do ciclo de Krebs, que é o principal ciclo de reações que ocorre nas células para a produção de energia. Então, o fumarato é um ácido que contém duplas ligações entre os seus carbonos. Ele sofre uma reação de hidratação e é removida essa dupla ligação da cadeia carbônica. Isso eu chamo de, essa classe eu chamo de liase. Quem catalisa essa reação é a fumarase. Classe 5 é a classe das isomerases. As isomerases, elas catalisam reações de isomerização. Aqui eu tenho o exemplo da fosfohexose isomerase. O que ela faz? Ela pega a glicose 6-fosfato, que é o substrato, e reorganiza os átomos nesta molécula, formando frutose 6-fosfato. Então, eu trouxe aqui na imagem de cima a conversão de uma na outra. Não entra nem sai nenhum átomo, nenhum elétron dessas moléculas, apenas a reorganização dos átomos na cadeia carbônica. Então, eu tenho a forma cíclica e a forma linear das moléculas de glicose 6-fosfato e frutose 6-fosfato para mostrar que elas têm exatamente o mesmo número de carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo entre uma e outra. Apenas muda ali o grupo funcional presente na glicose e frutose. E a última classe é a classe das ligases, a classe 6. A classe das ligases são enzimas que catalisam, como o próprio nome diz, né, reações de condensação, de ligação de moléculas. Eu trouxe ali a glicogênio sintetase, que é uma enzima que catalisa a síntese de glicogênio. Então, ela vai pegar uma molécula de glicogênio, ali na terceira linha da reação, mais um ADP, mais um UDP, glicose,
Então, uma glicose ligada ao UDP e vai adicionar essa glicose ao glicogênio. Então, ela adicionou uma molécula a mais de glicose no glicogênio. Não sei se vocês lembram da aula de carboidratos, mas o glicogênio é formado pela ligação de milhares de glicoses, seja elas ligadas através de ligações alfa 1,4 ou alfa 1,6, tá? Então, a glicogênio sintetase catalisa reações do tipo alfa 1,4. Então, ela vai adicionando linearmente glicoses através de ligação alfa 1,4. Outra enzima da classe das ligases são as enzimas ramificadoras do glicogênio, que catalisam reações alfa 1,6, que fazem as ramificações na cadeia do glicogênio. Como elas estão ligando moléculas a esta molécula de glicogênio, então elas são da classe das ligases. Aqui tem um resumo, então, da classificação com as 6 classes. Então, classe 1, oxirredutases, classe 2, transferases, classe 3, hidrolases, classe 4, liases, classe 5, isomerases, classe 6, ligases. O tipo de reação que cada uma catalisa e exemplos destas enzimas. Normalmente, as oxirredutases levam o nome do seu substrato e o sufixo o segundo nome, da reação que ela catalisa. Então, lactato desidrogenase. O substrato é o lactato. O que ela faz no lactato? Desidrogenação. Retira hidrogênio do lactato, tá? Então, desidrogenases em bioquímica são enzimas que catalisam reações de oxidação. Certo? Então, eu tenho ali o nome do substrato e a reação que ela catalisa, certo? Então, lactato desidrogenase retira hidrogênio do lactato. Qual é o substrato da lactato desidrogenase? É o lactato, ok? A mesma coisa acontece com a hexoquinase que eu tenho ali. Hexoquinase catalisa a reação, é uma transferase. Quinases catalisam reações de transferência de grupos fosfatos. Esse hexo vem de hexose. Glicose, frutose, galactose são hexoses. Então, todas elas podem receber fosfato a partir da hexoquinase. Então, a hexoquinase adiciona fosfato numa hexose. Normalmente é a glicose. Então, tem o nome do substrato ali. É o mais geral, porque essa enzima é uma das que tem mais de um substrato. Os substratos são muito parecidos, então ela consegue reconhecer mais de um substrato. Depois eu tenho as hidrolases, que recebem o nome do substrato mais o sufixo ase, assim como as liases. Então, essas eu não consigo, pelo nome, diferenciar o que elas fazem. A amilase hidrolisa amido. Protease hidrolisa proteínas. A fumarase, que eu mostrei antes para vocês, ela retira duplas ligações do fumarato. Mas tem, então, o substrato ali. Se eu perguntar qual é o substrato de protease? É proteína. Qual é o substrato de urease? Ureia. Qual é o substrato de amilase? Amido. E assim por diante, tá? As enzimas da classe 5, elas são nomeadas também conforme o seu substrato, que é uma triose fosfato. Triose é o quê? Carboidrato de 3 carbonos ligados a um fosfato. E depois ela tem o outro nome, o sobrenome dela lá, isomerase. Então, fica fácil de saber o que ela faz, né? Então, a triose fosfato isomerase, ela reorganiza os átomos da cadeia carbônica da triose fosfato. Então, ela tem o nome do substrato e o sobrenome, no caso, da reação que ela catalisa. Já as ligases, elas não levam o nome do substrato. As ligases, elas levam o nome do seu produto. E aí ela tem o sobrenome, no caso, seria sintase ou sintetase, porque elas catalisam reações de síntese. Então, eu tenho ali aminoacil
RNA transportador, sintetase. O que ela faz? Ela sintetiza o aminoácido RNA transportador. Se eu tenho glicogênio sintetase, o que ela faz? Catalisa a síntese de glicogênio. Ácido graxo sintase, sintetiza ácido graxo. Então, ela traz o produto. Eu não tenho, sem saber a via metabólica pelo qual aquela molécula é produzida, eu não tenho como saber o substrato. Das outras classes, eu sempre sei o substrato porque vem no nome da enzima, ok? Então, aqui eu tenho a fórmula geral de ação de uma enzima. Toda enzima, então, ela vai se ligar a um substrato, vai formar um complexo enzima-substrato, que é esse ES, e vai catalisar a reação. A partir daí, ela imediatamente libera os seus produtos e sai inalterada da reação. Isso é uma característica extremamente importante, porque as enzimas, elas são renovadas. Então, a partir do momento em que ela libera o produto, ela está pronta para catalisar nova reação. A maior parte das enzimas, ela não trabalha sozinha, ou seja, ela precisa de alguma molécula que possa se alterar junto com o substrato para fornecer talvez um grupo funcional, para fornecer algum elétron, para receber elétron desse substrato que está sendo alterado. Essas moléculas que não são proteínas, que não fazem parte da enzima em si, elas são chamadas de cofatores, se elas forem inorgânicas, ou elas são chamadas de coenzimas, se elas forem orgânicas. Então, as vitaminas, elas dão origem às coenzimas. Por isso que a gente precisa ingerir vitamina, porque as vitaminas, elas auxiliam na função das nossas enzimas. Como as nossas reações normalmente não são espontâneas numa célula, nós precisamos que as enzimas estejam prontas para trabalhar com todo o seu maquinário disponível. Muitas delas usam vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B e vitaminas e a vitamina C, que são as vitaminas hidrossolúveis. Os metais, eles também funcionam como normalmente doadores de elétrons para reações de oxidação e redução, tá? Então, as enzimas, como é que funcionaria? Eu teria a parte, ali no desenho, eu tenho a parte proteica, que está em laranja. Eu tenho, que eu chamo de apoenzima. A apoenzima, a parte proteica dela é a parte laranja aqui. Depois eu tenho um cofator, que é o cinza, que pode ser um metal ou pode ser uma coenzima, se for derivado de vitamina, tá? Então, esse cofator, ele é essencial para que o substrato que está em azul consiga se encaixar na enzima, tá? Por mais ali que a enzima se ajuste ao substrato, se a diferença na conformação dos dois for muito grande, ela não consegue fazer isso. Então, o cofator ou a coenzima permitem com que o substrato se ligue na enzima e eles participam da reação, se alterando nessa reação, já que a enzima não pode ser alterada. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de cofatores. Eu tenho ali o cobre, o ferro, o potássio, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, selênio, zinco e algumas enzimas que usam esses cofatores, tá? Mas para vocês terem ideia, por que nós precisamos ingerir minerais? Para que as enzimas tenham os seus cofatores para poder se tornar ativas. Se você tem deficiência de minerais, você vai ter deficiência numa enzima que precisa de um determinado mineral para estar ativa. Na tabela de baixo, essa 8.2 ali, ela traz algumas coenzimas produzidas a partir de vitaminas. Ali eu tenho todas as coenzimas que tem ali são derivadas das vitaminas do complexo B, tá? Então,
eu tenho a biocitina, a coenzima A, eu tenho a tiamina, pirofosfato, piridoxalfosfato, são todas coenzimas derivadas das vitaminas do complexo B, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre coenzimas também. Então, coenzimas e cofatores são moléculas não proteicas ligadas às enzimas e que permitem que essas enzimas desempenhem sua função. A deficiência de uma vitamina ou de um mineral que age como cofator ou coenzima leva a deficiência na função da enzima. Então, como que as enzimas catalisam as reações? As enzimas catalisam as reações através do que a gente chama de diminuição da energia de ativação de um substrato. Então, para que o substrato seja alterado, ele precisa de uma determinada quantidade de energia. Se espontaneamente, essa quantidade de energia ela é muito difícil de ser atingida por esse substrato. Então, espontaneamente, normalmente ele não se altera. O que acontece é que quando eu coloco ele num ambiente ideal para que uma reação aconteça, eu tenho a diminuição da quantidade de energia necessária para que o substrato se altere. Então, eu tenho uma diminuição da energia de ativação do substrato. É isso que a enzima faz. Ali no gráfico eu tenho a quantidade de energia no eixo Y, né? E o caminho da reação, desde que eu tenho os produtos, os substratos até a formação dos produtos, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho os reagentes, os substratos, eu preciso, sem catalisador, uma quantidade muito maior de energia para que essa reação aconteça. Se eu coloco um catalisador, ele promove um ambiente ideal para que essa reação aconteça e a reação ocorre mais rapidamente. Toda reação catalisada por enzimas, ela tem uma velocidade máxima. A velocidade máxima de uma reação, ela é calculada com base em soluções. Eu não analiso o tempo que uma enzima única produz um determinado produto. Eu normalmente tenho uma solução e nessa solução eu avalio quantos produtos são formados por segundo. Quando eu tenho uma concentração muito baixa de substratos na minha solução, para ser alterados, eu tenho muita enzima sobrando. Então, nem todas as enzimas estão ligadas a substrato. Aí eu tenho uma determinada velocidade de reação que é proporcional a quantos substratos eu tenho. A partir do momento em que eu aumento a quantidade de substratos e todas as enzimas passam a se ligar a esses substratos, eu tenho um aumento na velocidade da reação, porque mais enzimas estão trabalhando para formar produto. Então, eu meço a velocidade de uma reação sempre quantos produtos são formados por segundo. Então, se eu tenho 10 enzimas trabalhando num determinado momento, eu posso ter 10 substratos formados. Se eu tiver 20 no mesmo tempo, eu vou ter 20 substratos. Então, a velocidade da reação, quando a concentração de substrato é baixa, é dependente da quantidade de substrato. Você pode ver na linha azul que eu tenho pouca quantidade de substrato. No eixo X, eu tenho a concentração de substrato. E no eixo Y, eu tenho a velocidade da reação. Quando a concentração de substrato é bem baixinha, eu aumento ela, aumenta rapidamente a velocidade da reação, porque mais enzimas que estavam inoperantes começam a trabalhar. A partir do momento em que todas as minhas enzimas estão ligadas a substrato, eu achei o ponto de saturação das enzimas. Então, todas as minhas enzimas estão trabalhando. Aí eu tenho uma quantidade determinada de produto sendo formado. Se eu adicionar mais substrato, eu não tenho mais enzima para trabalhar. Então, a velocidade não aumenta.
por uma unidade de tempo, essa quantidade de produtos vai ser constante. Se eu tiver uma grande quantidade de substratos e todas as minhas enzimas já estiverem trabalhando. É o que eu vejo no platô aqui do gráfico. Então, a concentração de substrato baixa faz com que a velocidade da reação seja proporcional ao aumento de substrato. Quando a concentração de substrato é alta, eu não aumento mais a velocidade da reação porque todas as enzimas estão trabalhando. Eu cheguei na velocidade máxima da reação. Então, a velocidade máxima da reação, ela é atingida quando todas as enzimas estão ligadas ao substrato, que é o ponto de saturação das enzimas. Nós podemos medir a eficiência de uma enzima. Para isso, nós utilizamos duas constantes. Uma delas é o Km, que é a constante de Michaelis. A constante de Michaelis, ela indica o grau de afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, toda enzima ela tem um determinado grau de afinidade. Ela se liga mais fácil ou menos fácil, digamos assim, ao seu substrato. Tá? Então, quanto maior a afinidade que você tem por alguém, mais a chance de você ficar próximo e interagir com essa pessoa. A mesma coisa as enzimas. Quanto maior a afinidade da enzima pelo substrato, mais rápido ela vai se ligar a esse substrato e catalisar a reação. Tá? Então, quando eu tenho uma afinidade alta de uma enzima por seu substrato, eu preciso de pouco substrato para que todas as enzimas estejam ligadas ao substrato. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução com 10 enzimas e eu coloco 10 substratos, se a afinidade for alta, imediatamente os 10, cada um vão ligar na sua enzima. Mas se a afinidade for baixa, eu vou precisar adicionar mais substrato para eu ter a saturação da enzima, porque a afinidade não é muito baixa, então eles vão resistir um pouco na ligação entre enzima e substrato. Então, quando a afinidade da enzima pelo substrato ela é alta, eu preciso de pouco substrato, é inversamente proporcional. Quando a afinidade é baixa, eu preciso de muito substrato para interagir com essa enzima. Tá? O Km, ele indica pra gente quanto substrato eu preciso para saturar essa enzima. Então, quanto maior for o Km, mais substrato eu preciso para saturar a enzima. Quanto maior o Km, então, menor a afinidade da enzima pelo substrato. Porque se o Km me diz quanto substrato eu preciso, se eu preciso de muito substrato, Km alto, a afinidade é baixa. A enzima não gosta muito daquele substrato, ok? Então, ele indica a afinidade e eles são inversamente proporcionais. Quanto mais alto o Km, menor a afinidade da enzima pelo substrato, certo? Então, ela é uma das constantes de eficiência da enzima. Normalmente, a enzima que tem alta afinidade pelo substrato, ela é mais eficiente, porque assim que eu coloco os dois num meio, a reação acontece. Então, aqui eu tenho duas enzimas que são chamadas isoenzimas. Isoenzimas são enzimas que fazem a mesma reação, só que elas são um pouco diferentes entre si. Então, eu tenho a hexoquinase, que transfere fosfato para hexoses, presente em praticamente todos os tecidos do corpo, e eu tenho a glicoquinase, que é uma enzima que transfere fosfato especificamente para a glicose, e ela está presente só no fígado. Então, a hexoquinase também transfere fosfato para a glicose, assim como a glicoquinase. Entretanto, o Km delas é diferente. Então, olha só, o Km é a quantidade de substrato necessária para eu atingir a metade da velocidade máxima, ou para saturar a enzima, tá? Então, ou metade, né, da saturação. Mas vamos ver ali no gráfico. Em roxinho eu coloquei ali a quantidade de substrato
quantidade de glicose ali em milimolar, que eu preciso para chegar na metade da velocidade máxima da hexoquinase. Então, a velocidade máxima ali em 50%. Então, eu preciso de quase nada, né? 0 e alguma coisa milimolar. Não preciso de quase nada. Enquanto, para chegar a 50% ali em cima da glicoquinase, eu preciso de aproximadamente 6 milimolar, tá? Então, olha só a diferença. Qual enzima tem maior afinidade pelo substrato? A hexoquinase ou a glicoquinase? O Km é essa concentração de substrato necessária. Então, olha só, o Km da hexoquinase é 0, alguma coisa. O Km da glicoquinase é 6, aproximadamente. Então, eu preciso de muito mais substrato para chegar na velocidade máxima da glicoquinase do que da hexoquinase. Isso indica que a hexoquinase tem maior afinidade pela glicose do que a glicoquinase. Ok? Então, o Km é a quantidade de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Se eu preciso de muito substrato, a afinidade é baixa. Se eu preciso de pouco substrato, a afinidade é alta. Aqui eu trouxe alguns KMs, as enzimas já têm determinados todos os seus KMs, né? Então, tem algumas enzimas ali, ó. Dentre essas, por exemplo, eu tenho de novo a hexoquinase. Ela liga na glicose e na frutose. O Km para a glicose é 0,05 milimolar, enquanto para frutose é 1,5 milimolar. Ela tem maior afinidade pela glicose ou pela frutose? Precisa de menos substrato para ligar na glicose. Então, a afinidade é maior com a glicose, certo? Outra medida é o kcat, que é a constante catalítica, ou número de renovação da enzima. É o tempo que, a partir do momento que ligou a enzima no substrato, que essa enzima se torna disponível para catalisar nova reação, tá? Então, ela indica o número de substratos que podem ser convertidas em produto por segundo por uma enzima. E indica a rapidez com que a enzima pode trabalhar quando todos os sítios ativos estão ligados ao substrato. Então, o kcat a gente só consegue determinar no ponto de saturação da enzima, tá? Então, eu tenho uma fórmula para calcular que o kcat é igual à velocidade máxima dividida pela concentração de enzimas vezes o tempo em segundos, tá? Daí eu determino também o kcat. Então, o kcat, ele indica pra gente o número de renovação da enzima. Quanto maior o número de renovação, mais rápida é essa enzima. Então, ela é proporcional à eficiência, tá? Então, quanto maior o número de renovação que eu tenho dessa enzima, maior é a eficiência dessa enzima. Então, o ideal para avaliar a eficiência catalítica é você dividir o kcat pelo Km, que é o parâmetro mais adequado para medir a eficiência de uma enzima, tá? Então, eu pego o kcat, que é o número de renovação, e pego o Km, que é a afinidade. Se ele tiver um kcat alto, ele se renova rapidamente. Com um Km baixo, eu tenho uma enzima altamente eficiente. Muito bem. Alguns fatores podem afetar a velocidade das reações. O primeiro deles é a concentração de substrato, como a gente já tinha falado antes. Em baixas concentrações de substrato, a velocidade é proporcional à quantidade de substrato, porque eu tenho um monte de enzima sobrando ainda. Então, se eu botar mais substrato, a velocidade aumenta. Então, em baixas concentrações de substrato, a velocidade depende de quanto substrato a mais for adicionado. Já se eu tenho um ponto de saturação,
todas as enzimas estão trabalhando. Como é que eu posso aumentar a velocidade da reação? Não adianta eu aumentar a quantidade de substrato. Eu preciso aumentar o número de enzimas, tá? Então, a concentração de enzimas aumenta a velocidade da reação quando a concentração de substrato for alta. Outro fator que altera a velocidade da reação é o pH. O pH, as enzimas, elas são proteínas, então em pHs que não são pHs ótimos para sua atividade, ocorre o processo de desnaturação, tá? Eu trouxe 3 exemplos ali. Uma enzima presente na boca, que é a pitialina ou amilase salivar, que tem como substrato amido e tem o pH ideal 7. Então, ali no gráfico mostra que a velocidade da reação, ela diminui conforme o pH se altera, tanto para baixo como para cima, porque o pH ideal é 7. Se colocar no estômago, que é o gráfico seguinte, em pH 2, a enzima da boca estaria desnaturada e sem função. Então, quando você ingere alimentos ácidos, você desnatura a sua amilase salivar. Então, a enzima da boca, ela perde a função porque ela desnatura. O pH ideal para ela trabalhar, degradar amido é 7. Se você ingerir junto com um pedaço de pão que é rico em amido e tomar um suco de limão junto, aquele amido não vai começar a ser degradado na boca, ele vai ser degradado só no intestino, onde a gente tem uma outra amilase com pH um pouco mais alto, tá? Então, a enzima, ela precisa de um pH ótimo para atuar. Se tirar ela dali, ela perde a função e desnatura. No estômago, nós temos o pH 2, ideal para pepsina, que é uma enzima que degrada proteínas. Então, proteína que você ingere na dieta é degradada no estômago, no pH 2. O pH 2 desnatura as proteínas ingeridas, porém, a pepsina tem atividade e ela não desnatura em pH 2, ok? Então, é uma enzima rica em aminoácidos com característica ácida. E eu tenho a terceira enzima, que é a lipase, que está presente no intestino. Todas essas enzimas são do trato digestório. Ela degrada lipídios e o pH ideal dela é 8,5. Então, olha só, quando eu como algum alimento, na boca eu tenho pH 7, a amilase está ativa e começa a degradar o amido. Depois eu engulo isso e ela vai para o estômago. A amilase da boca desnatura e é degradada pela pepsina, que tem o pH ótimo 2, que é o pH do estômago. Depois disso, o alimento vai para o intestino, que tem o suco pancreático, que joga lá o pH para 8,5. Aí desnatura a pepsina e ativa a lipase. A lipase degrada lipídios e então lá no intestino para que eles possam ser absorvidos, tá? Nem toda enzima tem pH ótimo igual a 7. Cada enzima tem o pH ótimo, que é o pH do meio onde ela se encontra. Então, só no nosso trato digestório, nós temos 3 diferentes pHs ótimos para 3 enzimas diferentes. Outra característica que afeta a velocidade da reação é a temperatura. A temperatura, assim como o pH, desnatura proteínas quando eu tenho aumento da temperatura. Então, que nem no gráfico, a enzima tem temperatura ideal igual a 30 graus Celsius, se eu colocar ela em 40 graus, 50 graus, ela vai desnaturar e vai perder a função. Já se eu colocar ela num ambiente de temperatura mais baixa, ela também perde a função. Mas aqui, atenção, não é por desnaturação, é porque essa proteína fica
inerte. A enzima, que é uma proteína, ela não vai abrir a cadeia, não vai desnaturar, ela vai apenas ficar inerte, como se estivesse estática, sem função, tá? Então, o pH desnatura, para cima ou para baixo, alterou, desnatura a proteína. A temperatura desnatura, quando aumenta a temperatura. E quando diminui a temperatura, a enzima perde a função porque ela fica inerte. Ela não tem atividade também, ok? E outros fatores ainda que alteram a velocidade são os inibidores. Eu posso inibir uma enzima reversível ou irreversivelmente, tá? Muitos medicamentos hoje atuam na inibição enzimática. Então, as inibições reversíveis, elas são classificadas como competitivas ou não competitivas. Ali eu tenho na primeira imagem uma enzima em amarelo ligada ao seu substrato verde. Essa enzima vai catalisar a reação dela e vai liberar o produto. Agora, se eu colocar na mesma solução um inibidor, uma molécula semelhante ao substrato, que se liga no mesmo sítio do substrato, mas que não permite a reação, eu estou colocando um inibidor competitivo, porque quando eu coloco esse inibidor, ele vai competir com o substrato para se ligar na enzima. Então, a inibição competitiva, ela ocorre pela competição entre o substrato e o inibidor para ver quem vai conseguir se ligar na enzima. Se o substrato conseguir se ligar primeiro, vai ocorrer reação. Se o substrato não conseguir se ligar primeiro, o inibidor ganha essa disputa, não ocorre reação. Então, normalmente eu tenho inibições parciais das minhas enzimas. Então, muitos anti-inflamatórios, muitos antitérmicos que a gente ingere, eles são por inibição competitiva. O remédio compete com as nossas enzimas e inibe parcialmente a ação delas. Agora, se eu colocar um inibidor que vai se ligar nessa enzima em outro local que não seja no local de ligação do substrato, eu tenho um inibidor não competitivo, tá? Então, o inibidor não competitivo, ele se liga na enzima num local diferente do inibidor competitivo, do substrato. Ele não compete com o substrato. Ele pode deixar o substrato se ligar, porém ele trava a enzima. Então, mesmo que eu tenha formação do complexo enzima-substrato, não vai ocorrer reação. Então, essas inibições, elas são mais potentes do que a competitiva, porque na competitiva, se ligar ao substrato, vai ter reação. Na não competitiva, se não ligar o substrato, não ocorre reação. Se ligar o substrato, não ocorre reação. A reação não vai ocorrer de qualquer maneira, ok? Aqui tem dois gráficos para mostrar para vocês a velocidade da reação com a concentração de substrato. Então, na inibição competitiva, quando eu aumento a concentração de substrato, eu consigo atingir a velocidade máxima. Porque se eu tiver muito substrato para competir com pouco inibidor, o substrato vai ganhar quase todas as competições, até o momento em que a quantidade de substrato supera todas as competições com o inibidor. Aí eu consigo reverter a ação do inibidor. Já se eu coloco um inibidor não competitivo, não adianta eu aumentar a concentração de substrato, porque eu nunca vou ter a velocidade máxima da reação, tá? Porque o inibidor, ele se liga no substrato, na enzima, com ou sem substrato. Então, o substrato pode até se ligar na enzima, mas não vai ter reação. Então, é aquela linhazinha azul ali, eu posso aumentar o quanto for o substrato, mas não vou ter reação, porque a enzima está travada pelo inibidor. O inibidor se liga a todas as enzimas, com ou sem substrato, certo? E eu tenho também inibições irreversíveis. Normalmente os antibióticos
agem dessa maneira nas enzimas das bactérias, inibindo as enzimas das bactérias e matando as bactérias. Então, o inibidor ele se liga na enzima quase sempre no sítio ativo e ele forma uma ligação covalente e trava permanentemente essa enzima. O substrato não consegue mais se ligar na enzima. Então, essa enzima fica inibida, tá? Normalmente, você dá uma grande quantidade de inibidor para que ele vai se ligar no sítio ativo, né? Ele vai competir com o substrato também, mas a dose normalmente ela é mais elevada do que um anti-inflamatório, por exemplo. E aí essa dose supera e acaba ganhando todas as competições da enzima e do substrato, ok? Aqui tem um exemplo também de inibição irreversível, que é o envenenamento por cianeto. O cianeto, ele é um material que é liberado da queima daqueles isolantes acústicos que tem nas casas noturnas, por exemplo. Então, ele é um inibidor irreversível com alta afinidade por uma enzima chamada citocromo-oxidase, que é uma enzima presente nas nossas mitocôndrias e é responsável pela produção de maior parte da energia das nossas células. Então, a partir do momento em que o cianeto se liga a essas enzimas, ele não consegue mais produzir energia nas células, inibe permanentemente o que a gente chama de respiração celular. Em 5 minutos de exposição e inalação a esses gases, as pessoas começam a ter tonturas, porque se inalar, né, as células mais atingidas são as do pulmão, elas ficam sem energia e começam a morrer. Então, dificulta a troca de oxigênio e CO2 e começa a ter problemas com oxigenação dos tecidos, com a respiração e começa a aumentar a frequência cardíaca para tentar oxigenar o organismo. Em 10 minutos de exposição, já não tem mais célula para fazer a troca de gases, oxigênio e CO2, e aí a gente tem morte por asfixia. Então, é uma inibição irreversível, com alta afinidade da enzima pelo inibidor, e que causa danos permanentes aos tecidos onde esse cianeto é exposto. E por último, nós temos um tipo de regulação que ocorre no metabolismo, que é a regulação alostérica. A regulação alostérica, ela pode tanto ativar uma enzima como inibir, ela vai afetar a velocidade das reações também. Tá? Então, como é que ela faz isso? Eu tenho o que eu chamo de moduladores. Moduladores são moléculas que se ligam à enzima e que, de uma maneira, elas vão facilitar a ligação do substrato por essa enzima ou elas vão dificultar a ligação do substrato. Então, elas possuem 2 sítios, essas enzimas. Elas possuem um sítio de ligação do substrato, que é aquele normal que a gente está falando até agora, e ela possui um sítio regulador. O sítio regulador é para esse modulador. Esse regulador, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele vai ativar a enzima para que ela possa se ligar ao substrato, que nem eu tenho na imagem à direita ali, o modulador positivo. Eu tenho um local em azul, que é o sítio catalítico, o centro ativo da enzima, para ligar no substrato, mas ele não tem uma forma ideal para ligação no substrato. Então, eu coloco um modulador, esse modulador se liga na região reguladora da enzima e faz com que a enzima consiga se ligar ao substrato. A partir do momento que ela se liga ao substrato, ela catalisa a reação. Tá? Então, é um exemplo de modulador positivo. Eu posso ter o contrário, eu posso ter uma enzima ativa que, a partir da ligação de um modulador negativo, ela perde a capacidade de se ligar ao substrato e aí não tem mais reação, tá? Normalmente isso acontece com moléculas
dentro das células, normais dentro das células, e que são produzidas, por exemplo, o ATP é a energia para a célula. Só que a célula não vai degradar toda a vida os nutrientes para produzir energia. Ela só produz a energia suficiente que ela precisa. Então, como é que ela vai saber quando tem energia suficiente? O próprio ATP inibe algumas enzimas para degradação, por exemplo, de glicose, que é a principal fonte de energia da célula, para que você tenha a inibição da degradação de glicose. Aí você vai consumindo o ATP. Conforme baixa a quantidade de ATP, o ATP que estava inibindo as enzimas se desliga dessas enzimas e começa a degradação de glicose de novo para degradar mais ATP e produzir. Então, o produto final da reação, que seria da sequência de reações, né, que seria o ATP, vai lá nas reações iniciais da sequência de reações e inibe a sua própria produção, tá? Então, é uma autorregulação. Isso acontece muito no metabolismo de diversas moléculas. Tá? Então, é uma regulação alostérica desencadeada por um modulador negativo. Tá? Novamente, esse modulador pode ser positivo ou negativo. Tá? Se ele é positivo, ele vai ativar a enzima. Se ele é negativo, ele não ativa a enzima. Ok? Ele não é um cofator nem uma coenzima. É uma outra molécula que não participa da reação. Ela só vai estar lá para ligar ou desligar a enzima. Tá? Aqui eu trouxe algumas enzimas do trato digestório, né, com os seus substratos e os produtos da sua ação. Então, na boca eu tenho amido como substrato, quando a gente come pão, batata, arroz, macarrão, e a amilase salivar já está ativa para degradar esse amido, principalmente em maltose, que é 2 glicoses ligadas entre si. Isso vai ser deglutido, vai para o estômago, não tem enzima para degradar carboidrato ali, então isso vai para o intestino. Então, esse amido e essas maltoses, elas vão ser degradadas no intestino a partir da amilase ou através da maltase, por exemplo, que é uma disacaridase presente no estômago, tá? Proteínas e lipídios são degradados já no estômago, início, principalmente em crianças, a gente tem mais degradação de lipídios no estômago, em adultos menos. O estômago dos adultos degrada principalmente proteínas. E no intestino nós temos degradação de todas as moléculas, carboidratos, lipídios e proteínas, certo? Então aqui tem uma lista de exercícios que vocês podem tentar fazer. E qualquer dúvida, nós tiramos na próxima aula, certo? Abraço!